O meu nome é Fernando. Meu nome é Ismael. E esse é o QPQ. Sejam bem-vindos. Vacina. Por que começamos com esse tema vacina? Porque em 9 meses atrás, um vírus que até hoje a gente imagina que foi produzido, não aconteceu naturalmente, né? Começou na China, se espalhou pelo mundo. A China tá de boa, tá tranquila, né? Não tem problema nenhum, segundo o que eles falam, e estão lucrando com isso, certo? Então, Eu não sei se eles estão lucrando. Eles estão lucrando? Como? eles estão lucrando no sentido de que venderam respiradores Ah, é para verdade. o mundo inteiro. E detalhe, né? Como é que tu explica que já tinha estoque desse negócio para distribuir para o resto do mundo? Tava esperando já que ia acontecer. Vamos distribuir, Mas vamos tem um vender, vamos porém, né? ganhar. Então, eles tinham realmente estoque porque muita coisa simplesmente não chegou. É como se eles vendessem nada, né? Então, sei lá, em São Paulo, eu acho que foi em São Paulo que basicamente de 10, sei lá, 10 respirador chegou, sei lá, um. Né? Deu crime, deu tudo. Ou aquele respirador que vem do puteiro lá, não sei se tu leu aquela notícia lá. Não, essa eu não Muita tô coisa. sabendo. Não, é um puteiro, no CNPJ de um puteiro mesmo. E não chegou, obviamente, né? Então não tinha estoque totalmente, eu acho. Mas o fato é que é, é como se já estivesse esperando. Aí, Sim, o mais engraçado de tudo é que o mundo inteiro, inclusive o Brasil, preferem culpar o governante, seja no nosso caso o Bolsonaro ou o Trump, ou seja, qualquer governante seja, do que culpar o foco do problema, que seria a China. Que lá que começou o problema. Eles não mitigaram o inicial da doença, a doença se espalhou, foi para o mundo inteiro, e todo mundo começou a apontar dedo, mas ninguém apontou dedo para a China. Inclusive, hoje em dia, o pessoal ainda está negociando com eles. Não, a gente quer a vacina, a gente quer. Eles só pegaram o caso de São Paulo. O Dória comprou sim, o Dória. quantos milhões de doses da Coronavac que ele comprou? Não sei, não foi 60 milhões, um número bem Uma coisa alto. absurda, coisa absurda. E nem foi aprovado, para começar, né? Nem foi aprovado ainda. Mas Ah, e eu li comprou. uma notícia ontem eu acho que vai ter um esqueminha para conseguir aplicar vacina sem a Anvisa, né? Aprovar. Vai fazer uma etapa sem ela. Isso Tá, vai isso ser inédito, eu acho. eu não tô sabendo. Como é que tu viu isso? Eu posso, eu posso procurar agora. Espera um pouco aí. Se tu tiver o link, passa o link depois que eu colo junto nas anotações. Né? Tem em algum lugar eu vou achar, porque como é recente, só tô tentando lembrar Eu, quem é que falou isso. eu só sei que o bizarro é que a maior parte da população, pelo menos pelos comentários que eu vejo nos vídeos do YouTube e até nas reportagens que eu leio na internet, os comentários das reportagens, o pessoal é contra a vacinação, né? Eles não A querem, massa, né? É, né? a Não massa querem, popular. não querem. A minoria, vamos dizer, sei lá, vou botar a minoria 49%, né? Não, É, a então, minoria que quer. Daí é interessante porque se tu pegar as organizações, seja, sei lá, vamos pegar o pessoal lá do Butantan, ou o pessoal, qualquer entidade que esteja dando entrevista, o próprio Dória, vamos colocar, é a favor da vacinação, eles querem fazer obrigatório. e o Dória tá prometendo, cara, desde o comecinho já, como se já tivesse, né? Bem no começo, cara, a coisa dos primeiros meses já tava falando dessa tal vacina, vai ter, vai ter, vai ter. E ainda tá falando, mas o que é curioso é que se ele tá falando é porque realmente ele, né, garantiram pra ele que vai ter. Aí eu pergunto o que ele ganha com isso? Será que aí é a teoria da conspiração, né? Será que a China injetou dinheiro no governo de São Paulo para esse tipo de apoio do governo? Tipo, a gente É, dá a vacina para vocês a troco de bala e você meio que fala pró vacinação. Mas a troco de quê? Que o cara ganha com isso? Você ganhou dinheiro? Rolou uma é uma com a, troca de favores ali? O que aconteceu?
o que oficialmente vai acontecer, né? Assim, no mundo correto. Venderam tantas vacinas, ele foi lá e comprou, tá tudo certo, né? Não ganhou nada com isso, né? Eu tô pensando se ganhou, como, como e por que meios, né? Tipo, Porque, um sacolinho de dinheiro aqui num canto, não vai ter, né? porque para o cara comprar não sei quantos milhões de doses de vacina com dinheiro público, que nem foi É dólar aprovado ainda. ainda, alguma coisa tem. E não me entra na cabeça que o cara vai comprar isso, tá ligado? Não me faz, É, não, e não, tem, não tem lógica, não tem lógica. E tu viu que o Bolsonaro tem criticado um monte o Dória, dizendo que não vai ter esse negócio aí, né? De vacina obrigatória, não sei o Então, quê, mas depois voltou. o problema disso tudo é que o Bolsonaro não manda porra nenhuma. Ah, O e presidente não manda porra nenhuma. Isso não é em qualquer país do mundo. O presidente não manda porra nenhuma. Isso é fato. e cada vez menos, na real. Então, o Bolsonaro fala X e o Supremo fala Y. E ninguém vai se entender. Se o Supremo determinar que vai ser obrigatório, vai ser obrigatório. E tá acabado. Não tem o que fazer. E outra, que nem eu mencionei acho, ontem pra ti, acho que foi, sobre aquele, acho que te colei o link, inclusive, posso botar depois na descrição. O do Tim Pool. Uma coisa que eu não tinha pensado, que ele falou, e é verdade, que mesmo Quem que falou? o Tim Pool, aquele youtuber lá Sim, sim, americano, sim. eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Mesmo que o governo determine que não seja obrigatório, a sociedade vai impor que seja obrigatório. Assim como é as máscaras hoje, não tem lei específica para máscara. Mas Sim, é só olhar feio, né? qualquer lugar que tu vai tem uma porcaria de uma placa de merda que exige que tu esteja de máscara para entrar no estabelecimento. E eu não sou contra a máscara em si. Só que isso é uma maneira de controle de população. E tá funcionando. Todo mundo tá com medo, todo mundo tá cagando nas calças. E funciona. Então, imagina, tem vacinação, não é obrigatório. Só que para entrar no estabelecimento, vai ter que Eu, ter algum tipo de controle, porque eles não vão deixar uma pessoa não vacinada entrar e espalhar o vírus para lá. Mesmo eu que a pessoa acho que não esteja infectada. eu acho que isso era no começo, tá? Agora eu tô um pouquinho mais convencido que o pessoal não tá acreditando tanto, ou pelo menos não tá tendo o mesmo medo que teve nas primeiras semanas, assim. Então, a ideia de usar máscara agora, eu acho que é outro motivo. Não é mais, assim, medo, né? Ou por quê? Por que estão usando? Não sei, porque mas tem bastante gente que não usa. Eu vejo, assim, uma quantidade boa até. Não, se bem que Ou fingindo que tá usando. e ainda tem Né? outro detalhe, né? Agora, eu não lembro quem foi que falou exatamente. Eu acho que foi como é que é o nome do cara? Secretário de Saúde dos Estados Unidos lá, acho que esse Pelosi. Acho que era Pelosi o Não, nome dele. Eu não não sei. lembro agora o nome exatamente do cara, mas ele voltou atrás várias vezes nessa questão das máscaras. Que uma hora ajuda, outra hora não ajuda, outra hora é bom, outra hora evita, outra hora A própria elimina. OMS, né? Não, a A OMS é no bolso própria da China, isso é fato. Não, mas Ah, a própria OMS fez isso e ela causou reflexo, né? e não é nem isso não é nem teoria da conspiração, porque tem um vídeo que eu não sei se eu te mandei, mas fica bem evidente que a OMS está no bolso da China, que tem uma Sim. repórter, que agora eu não sei se a repórter é coreana ou é inglesa, eu não tenho certeza, mas ela é asiática, tem descendência asiática. E ela pergunta para o secretário da OMS, ela faz uma pergunta capciosa, com certeza para sacanear com o cara, mas fica bem evidente por conta dessa pergunta o que tem por trás da OMS. Ela pergunta para o cara, já depois da época do Covid, acho que foi em abril, secretário, por que que o senhor falou que não existem novos casos na China no momento, mas em Taiwan foi reportado ontem que teve não sei quantos casos. Então Taiwan não faz parte do território chinês? Aí ele fica quieto. Aí ela, secretário? Daí ele, não, eu entendi a pergunta, mas vamos para a próxima pergunta. Tipo, cagou para a pergunta dela. Por quê? Aí tem um detalhe. Por quê? Porque Taiwan, o nome oficial de Taiwan é República da China. E a China quer dominância sobre Taiwan. E Taiwan quer independência. E é uma briga interna, que teoricamente um é independente, mas não é, e a China quer o território de Taiwan para eles.
E então qualquer coisa relacionada a Taiwan é um tabu para a China. É censurado. Se tu pegar o, olha só, vou entrar numa tangente agora. Se tu entrar no trailer do novo Top Gun, sabe o filme Top Gun que da década de Qual? 80, Ah, sim. o Tom Cruise, vai ter um remake agora. Ah, é? Não Vai sabia. ter um remake. Tem um trailer, que se tu procurar tu vai encontrar o trailer original. Tem um piloto no trailer que ele tem uma bandeira de Taiwan no ombro. Uhum. A China entrou com reclamações, com um pedido de censura, e o trailer Ai. novo já não tem. Ah, eu ia Tá dizer, tá ligado? certo. Então, tá entendendo como é que um cara que é da Organização Mundial de Saúde entra. Cara, ele entra nessa vibe de. Não posso falar isso porque vai ser controverso, vou me complicar com o chinês. Por quê? Porque tá injetando dinheiro, a China tá injetando dinheiro lá. Isso não devia, a política É, não devia ser o principal vetor de moção das coisas numa Organização Mundial da Saúde, que tem que se primazia a saúde. Mas não, a política vem em primeiro lugar. Tá entendendo? a OMS ela vive de doações, né? Tanto é que o Trump cortou É, um monte, né? não sei se é bem assim, né? A gente não sabe. Ah, não, não, isso é oficial, né? Não, oficialmente ela vive de doações. Só que eu não sei se basicamente tu tem como conversar com eles falando de dinheiro. Eu te mandei no WhatsApp ali a notícia, bem interessante. Eu vi. Não cliquei ainda, mas eu vi que você mandou. Não, só lê a notícia, o título ali. E eu achei que era o Dória, não. Eu falei Dória antes, não sei. Mas é o STF, né? Agora eu me perdi, na verdade. Mas sim, a China, na real, ela tá fazendo isso direto, de cortar qualquer coisa que ela não goste, assim, seja o que for. Nesse caso ali, a bandeira, ou se ela não quiser o nome do cara, ou aquele negócio do GOG ontem lá. Então, vamos explicar o negócio do GOG. GOG é nada mais do que uma plataforma de venda de jogos para computador que tem base na Polônia. A empresa principal que está por trás do GOG, GOG.com, é uma empresa polonesa que é a CD Projekt Red. Porra, E Polônia ainda, cara. Polônia. E teve um jogo que foi removido da plataforma porque colocaram um meme dentro do jogo. O jogo é de Taiwan e o meme basicamente faz uma crítica, uma piada com o primeiro-ministro chinês. E por conta dessa piada, o jogo inteiro foi removido da plataforma. Mas por quê? Não foi por conta do GOG em si, foi por conta da China. Eles Mas como receberam é que se reclamações. deu? Vou Como dizer, assim? como é que se deu o processo da remoção? Começou com denúncia, reclamações, né? Como é que Sim, chegou a esse ponto? denúncia de, entre aspas, gamers, né? Que chegaram Então, até eles. pessoas, né? Bilhões de pessoas da China reclamaram no mesmo lugar e Hum, fizeram lá 1 trilhão de e-mails, né? sim e não, né? Sim e não. Não, A gente sim, não. sabe que não, a gente sabe que veio de autoridades o pedido, não veio de gamers. E mesmo que tivesse vindo de gamers, Ah, o que a Polônia tem a ver? Se eu não tivesse com o cu preso, de que dependendo de dinheiro chinês para manter meu negócio, tu acha que eu ia acatar pedido de gamers? Não, é, cara, o jogo não tem nada a ver. O próprio criador do jogo já removeu a piada, já botou o jogo de volta sem a piada lá. Por que vocês estão boicotando o jogo? Por que vão fazer o cara passar por um, sei lá, perder grana por conta isso. disso? Uma piada. Mas eu acho que isso é uma tática, eu não sei se é só da China, tá? Mas eu vou dizer, é uma tática bem comum na China de encurralar o cara de uma maneira que ele fica com o rabo preso, né? Através do dinheiro e eles cortam o financiamento se o cara não andar na linha, né? E ali aconteceu a mesma coisa. E Tu, como o dinheiro é fácil, né? A pessoa manipulada fácil com dinheiro, ele cede muito tranquilo, sabe? tudo isso é pro cara não perder, tipo, no caso o GOG, não perder os direitos de vender na China. Então, imagina assim, imagina que a O conversa buraco que ia dar financeiro. tenha sido nesse nível. Eu ontem, eu acho que foi anteontem, eu tinha visto que tinha saído o filme do Monster Hunter World. Desculpa, Monster Hunter World é o jogo.
Saiu da... Eu nem sei qual foi a plataforma, mas não foi no cinema. E foi censurado na China por causa de uma piada. Então, enfim, o filme americano tem um personagem que ele é... Eu acho que ele é tailandês, é o Tony Jaa, o nome do cara. Ele tá no filme também. E ele faz uma piada que ele não fala inglês no filme e tal. Como eu não vi o filme, eu não posso dar o contexto todo da cena. Mas basicamente, ele não fala inglês, ele tá aprendendo inglês com os personagens que apareceram naquele mundo. E perguntam pra ele, do nada assim, que eu não sei qual foi o início da piada, mas perguntam pra ele, mas que tipo de joelhos são esses? Que tipo de joelhos são esses? Daí ele fala, Chinese. Knees em inglês é joelho. Ah, sim. Essa foi a piada, e por isso foi censurado na China. O pessoal tá puto da cara por conta dessa piada. O filme foi boicotado, não tem, tiraram de todos os locais, não tá mais passando na China. Eu até vou procurar agora se voltou ou se não voltou. Deixa eu até ver. É. Mas é engraçado porque, enquanto tu procura aí... Não, já foi. Não foi, tá? Desculpa. Não tá mais passando na China. Desde o dia 7 de dezembro. Tiraram Mas tu da China. entendeu aí o poder que a China conseguiu ter com apenas palavrinhas? Não deu um único tiro, assim, não fez nada, só mandou, sei lá, Então, imagino eu, e-mail. É porque os caras não querem perder. De lábia. Eles não querem, o cara que fez o filme, Hollywood, não quer perder o mercado chinês. Nesse caso, perdeu. Foi boicotado. Não tem mais o filme lá. Tiraram dos cinemas, tiraram de qualquer sala que esteja passando. Não dá. Por conta de uma piada. Pra servir de exemplo, né? Agora, deixa eu explicar o porquê da piada. Basicamente, tem um ditado popular, tipo uma cantiga de criança, que fala japonês, chinês e fica de joelho, não sei o que. Essa é a piada. Se procurar, vai encontrar. Eu não sei a piada, não sei a cantiga certinha, mas basicamente por conta dessa piada, que é uma piada para eles lá considerada racista, esse comentário do cara no filme foi levado em consideração como se fosse uma comparação com essa cantiga, e por conta disso foi tratado como racista, como ofensivo, e por conta disso, de 2 segundos, o filme inteiro foi tirado dos cinemas. Então... É curioso, né? O filme estava pronto já, né? Exatamente. Nem começaram. E eu até entendo, vamos tentar ser neutros aqui. Eu até entendo, sei lá, uma piada ofensiva pro meu país, e eu não quero esse filme aqui, leve essa porcaria aqui, não quero no meu país. Eu entendo. O problema é que a versão que foi passada para todo o resto do mundo foi censurada também. Esse é o problema. Esse é o problema que não faz sentido nenhum e que mostra o quão poderosa é a China com relação a todo mundo. Se pegar... tu ficou sabendo do Call of Duty? Novo Call of Duty? Tá. É outro problema. Tá ligado o Yuri Bezmenov, que é aquele ex-KGB, né? Tá. Sim. No trailer do novo Call of Duty, que é Call of Duty Cold War, o cara, basicamente esse cara narrando o trailer inteiro. E mostra, no fundo, várias cenas históricas de atividades militares e tal. E ele falando, né, sobre a Guerra Fria, sobre como o comunismo se espalha pelo mundo e tal. Em um dos quadros aparece aquela famosa cena daquele manifestante chinês na frente do tanque. Na frente do tanque, né? Por causa dessa cena, os trailers foi censurado. Tem outros canais. Cena que é famosa, né? É porque na China isso não aconteceu, entendeu? Entendi. Então eles estão reescrevendo exatamente, o passado. Reescrevendo a história. E aí, o trailer que tinha 2 minutos e pouco, no canal original da Activision, do Call of Duty, o trailer foi removido, tem um novo trailer de 1 minuto e essa cena não tá lá. Nos outros canais, se tu procurar, tu vai encontrar o trailer original que tem essa cena. Então a China não está só reescrevendo a história dela, está reescrevendo a história no mundo inteiro através da censura. É isso que me preocupa. Porque toda a nossa vida, todo o nosso cotidiano está baseado na China. Hoje em dia, tudo que tu compra, tudo que tu consome, vou dizer que 80% do que tu consome, principalmente em questão de eletrônicos, vem de lá. Vem de lá. Tudo, o teu celular vem de lá, entendeu? Sair, né? Sim, o Japão eu sei que tá.
Não, tem alguém dos Estados Unidos também tá fazendo, assim, eu não vou mais montar lá, mas eu não sei se mais gente vai fazer isso. Isso é bom, né? Porque daí a China É, ia dizer, puta merda, para. mas é que, então, tá todo mundo de rabo preso, cara. Eles são tão acostumados. Exatamente. A gente tá tão numa mentalidade de redução de custos e reduzir custos para aumentar o lucro que ninguém mais consegue sair de lá. Então, mas a China teve essa sacada, né? Porra, vocês são capitalistas, né? Oferta e demanda, peraí, eu conheço esse linguajar aqui, né? Então, Nós vamos trabalhar de graça para vocês, entre aspas, né? O povo lá, né? eles estão usando o capitalismo contra o capitalismo. Não, o capitalismo é ferramenta do comunismo, né? Oferta e demanda. Tu gosta de dinheiro? Ótimo. Olha só aqui, olha a minha oferta aqui que eu tenho, né? Pronto, daí o cara tá preso. E eles E não aí, precisam fazer muita ameaça, cara, é só cortar o cheque. sim, exatamente. E o que me preocupa é que as pessoas né, quando eu falo isso para as pessoas, dizem que não, mas não tem que se preocupar porque não impacta na nossa vida. Eu falei, claro, impacta não agora, mas talvez daqui a 5, 10, 15, 20 anos vai impactar. Porque cada ano que passa, eles estão exercendo mais poder sobre o governo, sobre pessoas, sobre a forma de consumo do planeta e agora com vírus. E olha ali a Argentina, né? Sei que a China tá comprando um monte de coisa lá. Não sei se só lá, eu sei que na África a China está investindo pesado, porque assim, ó, a mão de obra, a mão de obra de produtos eletrônicos, sei lá, vamos pegar, por exemplo, qualquer empresa de celular, foi colocado, vamos pegar a Apple, foi colocado para Vietnã, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, né, países onde a mão de obra é mais barata, para fazer a montagem e reprodução das peças, né, para poder montar o celular. Então, assim, como a China também está entrando num patamar onde também está ficando caro, entre aspas, para eles lá fazer esse tipo de coisa, o que eles estão fazendo? Eles estão terceirizando, tipo, vamos dizer, sei lá, quarteirizando, vamos colocar dessa forma, para a África. Então, tem muitas empresas na China que estão. A China em si está colocando a mão de obra para a África, porque é mais barato. É mais barato do que a Tá China. ligado? É que nem aquele cara lá, sei lá, acho que era o americano, que contratou um chinês e esse chinesinho programava para ele por 1/5 do salário dele. Aí, né, Então, 4/5 ficava para ele, foi demitido e tal. É uma história antiga. Então esse chinês ali com com essa grana aí então, contrata o cara mais pobre do que ele. É isso. aí tá aí na África, como é mais barato, é a mesma coisa com a Índia também, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, a Índia e a China não se gostam. E recentemente está É, tá tendo conflito entre China e Índia por conta de disputa territorial, em Nepal, é, Butão e afins, né? Mas isso é é militar o negócio, né? é outra história. O fato é que a China só se diz comunista, mas é um regime autoritário que está usando o capitalismo contra todo o resto do mundo, economicamente falando. E as pessoas É, não estão se dando conta disso. Isso é um fato que ninguém está se dando conta, está todo mundo de boa, está todo mundo levando sua vida, mas vai morder na bunda de todo mundo mais para frente. mas olha só, tu falou que tava com o rabo preso com a China. Tem alguém que não tá de rabo preso com a China? Sei lá, Eu Rússia? acho que não. Eu acho que não. Se não tá de rabo preso, tá de coluio, tá de aliança. É. Mas ninguém mesmo, cara. Porque a Coreia do Norte é fruto da China, né? Ah, daí tem sei lá, tem a Rússia, tem os países árabes. Será que eles estão também ferrados? Aí A entramos em Índia, outro. Não, a Índia não. A Índia odeia a China, mas é porque é outra sim. cultura, né? E em questão populacional são quase tão grandes quanto a China em matéria É de o segundo, população. não é? A Ou Índia é a não? segunda população maior do mundo. Mas tu viu Então, que a China, a Índia, aquele Yuri lá, Bezmenov, acho que foi ele que falou que ele não conseguiu implantar lá o comunismo lá porque a religião lá, a cultura era exatamente. diferente e não funcionava. Exatamente. Não sei Exatamente. se tem alguma coisa a ver, né? Por isso que não se gostam, né? A China e a Índia. Eles são culturalmente completamente diferentes. O que é bom e ruim, né? O bom é que o primeiro lugar e o segundo lugar não vão se juntar para moer o resto, né? O problema é que
A Índia também tem o problema que a gente, só que é menos problemático do que a China, porque eles não têm o poder econômico que a China tem. Então, acho que também não tem a malícia que a China tem, não é um regime autoritário como a China. Então, eles também têm o problema de, se tu pegar a terceirização de negócios, a call center é fortíssimo na Índia, porque a mão de obra é barata. Tanto, eu vou dar um exemplo meu agora. Eu, recentemente, estou tentando trocar o meu teclado, o meu Logitech, que tá com as teclas caindo fora, tá, as cores são tudo bugadas, a cor é de menos, mas o fato é que as teclas estão caindo fora, quebraram. O teclado é todo de, sei lá, titânio, vamos botar assim, não é, mas vamos botar só pra te entender. É de titânio e as teclas tem uns conectores de plástico de merda que tu dá um toque mais forte ali já quebra. E Que eu tô azar. há 2 meses tentando trocar, né, com o suporte da Logitech. E de onde é que é o suporte da Logitech? Da Índia. Eu sei por causa do nome das pessoas que estão me atendendo. Passou por mais 7 pessoas diferentes, todos indianos. Mas E será que não é só o suporte que é terceirizado? sim, então, eu acredito que a fábrica, agora estou tirando da minha bunda a informação, não procurei, mas imagino que a fábrica seja lá no Oriente, né, na Índia, Taiwan, Vietnã, por ali, Indonésia, a fábrica é lá, tanto que se eu virar, então, acabei de ver, só fui virar o teclado para ver, o teclado é feito na China, mas suporte na Índia. Deixa eu até ver o meu aqui. Entende? Aí tá 1 mês já pros caras se mexer. Eu tive que repetir várias vezes a informação, mas isso não vem ao caso. Então, a terceirização de serviços também é um problema no caso da Índia. Só que no lado, esse é o lado negativo. Também é mão de obra barata, eles não se ajudam nesse sentido, a economia lá comparada com o resto do mundo, né, vamos comparar aí, não com o Brasil é outra história. Vamos botar os Estados Unidos, por que terceirizaram para lá? Porque a mão de obra lá é muito barata, tem muita gente, logo, né, a É o demanda é maior. capitalismo na prática. Oferta e Exatamente. demanda. E a Índia, nesse sentido, não se dá com a China justamente por conta da divergência cultural, o que é bom para nós, porque imagina se as duas populações maiores do mundo se juntassem. Então, esse é o ponto positivo. É. Eu tô pensando a Rússia aí no meio dessa história toda que ela tá muito quieta aí. Cara, eu não sei se a Rússia. Eu acho que a Rússia, sabe, cachorro que ladra, mas não. Que late, mas não morde? É, Porque não tem mais o poderio que tinha na década de 80 e 90. 90 já não, eu, vamos dizer, botar eu não 70 e sei se 80. ela. Eu não sei se em algum momento na vida ela teve, cara, porque eu li aquele livro lá do Desinformação do Pacheco, acho que é. E basicamente as táticas de guerra da Rússia em vários momentos, de espionagem principalmente, era tudo envolvia mentira. Ah, quantos tanques tem lá? Tinha 2. Só que dizia, cara, diz que tem 20, dá um jeito de fazer que tem 20. E, claro, né, uma hora a mentira cai, mas muitas vezes funciona, sabe? E eu não sei até que ponto eles funcionam na prática, sabe? Dinheiro eles têm, beleza, mas não a Rússia, né? Algumas pessoas específicas, assim, são extremamente ricas lá. Então, eu realmente não sei dizer relacionada à Rússia qual que é a deles lá, porque se pegar a época de 70 e 80, onde eles eram fortes ainda, eram temidos, se os Estados Unidos temiam eles, é porque alguma coisa tinha. Pode ser que realmente seja só desinformação, mas, cara, eles foram os primeiros a botar o homem no espaço. Então, tem alguma coisa, entendeu? Eles tinham algum poderio. Hoje em dia, que eu não sei até que ponto esse poderio existe ainda, ou se é só fachada. Isso eu não sei. Então, e tu olha os Estados Unidos, ele deixa bem claro o tamanho do pau, né? Então, Aqui, isso que é estranho, né? E muita coisa, e é verdade, né? Só a gente não sabe o quanto o oponente tem. o que me leva à questão de. Tinha mencionado antes ali sobre se o pessoal da Índia e da Arábia eles iam, né, baixar a cabeça para a China. Aí a gente vai entrar noutra questão que é o islamismo, que é outra potência que também é preocupante no mundo. E aí é por outro método, né? A China, ela come pelas beiradas, ela domina economicamente, está dominando E economicamente. O isso não é por Islã, dentro, né? o Islã é por dentro. O Islã é por dentro. Então, mas não dá a impressão
que a mesma pessoa está coordenando esses dois, cara, e para conseguir o resultado final? Mas aí a gente vai entrar num território perigoso que é teoria da conspiração. A gente não sabe quem é essa pessoa. Ou por que ela está fazendo isso. Qual que é o objetivo final. Aí a teoria da Então, mas conspiração a gente não sabe, né? O que a gente tem que tratar meio que dos fatos. A gente sabe o que está acontecendo. Agora, quem está por trás, aí a gente não tem como conjecturar. Tanto é que é teoria, né? Teoria da conspiração, né? Mas, na real, não importa muito se é uma pessoa, se é um conjunto de pessoas e, de certa forma, elas estão unidas ou não. Mas uma hora elas vão entrar em conflito. E, nesse momento, nós vamos descobrir se elas realmente é uma pessoa só ou não. E eu não sei. Eu não acho que não tem nenhuma evidência que mostre esse conflito, né? Eu não sei qual que é a diplomacia entre os países muçulmanos e a China, mas uma coisa que é fato e que é só procurar jogar no Google, quem tem Google é só jogar lá que vai encontrar, é como a China trata os muçulmanos. Eles tratam como lixo, eles tratam como Então, minoria. Tem campo de concentração para muçulmano lá. tem E não é, campo. nem exagero, é fato. Só procurar que vai encontrar. Sim, tem gravação disso daí. Mas sabe que esse perfil da China não é só do muçulmano, isso é para qualquer coisa, né? Pessoa que é negra, japonês também, se eu não me engano. Qualquer coisa, cara, lá não é gente. Só que tem gente lá que é pior, né? Tipo, negro, até onde eu sei, é pior, é sub-humano, né? Quando começou. Cara, agora eu posso estar mentindo porque eu não vou lembrar. Mas tem na África, tem. Com certeza, como qualquer lugar do mundo, tem imigrante de tudo quanto é lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo tem imigrante de tudo quanto é lugar do mundo. E na África tem imigrante chinês. E quando começou a pandemia, em março, abril ali, né, vamos colocar. Na China começou antes, mas vamos colocar na África, acho que foi em março e abril. Tinha placas, avisos na frente dos estabelecimentos na África. Porra, agora, antes de falar, eu vou procurar, cara, porque eu posso falando besteira. Eu não lembro se é na África ou se é na China. Deixa eu até procurar, antes de eu falar besteira. Vai lá. Então, não era na África, era o McDonald's na China impedindo negros de entrarem no estabelecimento por conta da pandemia. Qual a lógica por trás? Não sei. Mas tem o vídeo mostrando a placazinha ali. Mas sabe se é em Hong Kong ou em algum outro lugar? Não, é Guangzhou. Eu não sei como é que tá Hong Kong, mas lá tá. Então, aí vamos entrar em outra coisa. De que a teoria, essa também é a teoria da conspiração, que é muito coincidência, muito bizarro, de que em agosto, setembro e novembro do ano passado, 2019, estava rolando uma guerra civil fodida em Hong Kong, por conta que eles não queriam. Hong Kong, vamos explicar, né? Hong Kong é uma colônia inglesa que foi cedida de volta para, vamos dizer, para a China. Eu acho que foi em 2000 ou 2001 que acabou não, entre aspas, contrato. Não acabou, esse é o problema. Eu acho que vai até 2050. Por aí. Falta um pouco. Vamos ver aqui. Foi de 1841 até 1997. Então acabou em 97 o tratado, né, que eles fizeram. Não, então, cara, eu sei que não acabou ainda, cara. Isso não é, sabe que não é mentira isso aí? É que qual foi a reclamação que eu estava escutando? Que a China não está respeitando esse prazo e está se metendo, o que torna muito interessante isso, porque por que ela está com tanta pressa? Não, é porque assim, ó, segundo se dá para confiar no que eu estou vendo aqui na National Geographic, Wikipedia, seja o que for. Se jogar no Google, quem que tem Google quiser pesquisar, é só pesquisar. Foi feito o tratado em 1841 até 1997. Por 156 anos, Hong Kong seria uma colônia inglesa. Então, quando acabou o tratado, né, o prazo do tratado, 97, teoricamente era para Hong Kong voltar para a China. Só que o problema é o seguinte: Hong Kong não quer voltar para a China. Sim. Eles querem ser independente. E desde então tá essa guerra civil.
eles são uma colônia independente, entre aspas, mas não são. Eles têm a própria bandeira, mas não são independentes. Então, em agosto, setembro e novembro do ano passado, talvez até antes, estava rolando essa guerra civil. Porque o que foi a gota no balde d'água? Foi porque a China, o governo de Hong Kong e a mando da China, começou a colocar reconhecimento facial 24/7 em todos os lugares da cidade, né, de Hong Kong. E o povo não quis, né? Que porra é essa de reconhecimento facial? Não quero essa merda aqui. Pois é. E aí se revoltaram. Não foi só isso, teve outras questões, mas essa foi a gota d'água. E por conta das revoltas, teve quebraceira, teve fogo, teve bomba, teve gente apanhando, teve coisa quebrada. Por conta disso tudo, foi muita coincidência de que em novembro do ano passado começou os primeiros casos de Covid. Daí, com a pandemia, não pode ter protesto, né? E com isso o pessoal foi meio que subjugado à força a não sair nas ruas para protestar. Tá, Então, então vamos fazer de conta que isso é verdade. Então, para isso, vamos supor que sim, teve protesto, para evitar o protesto, vamos botar um vírusinho ali. Ok. Se isso for verdade, perdeu o controle, não perdeu? Se perdeu o controle, como é que eles tinham de antemão os respiradores já para o mundo inteiro? Entendeu? então, mas essa não é bem a questão, né? A questão é que eles já sabiam exatamente como é que o negócio ia funcionar, tanto que depois que a pandemia começou no resto do mundo, os números da China continuaram regredindo. Né? Ou a gente acredita nesses números, ou isso é mentira. Se a gente acredita nesses números, então a força-tarefa de resposta ao vírus já estava pronta. Já sabia o que ia acontecer de antemão. Tá plano Já contingente, né? Mas exatamente. Já sabiam exatamente como é que ia se portar. E aí é fácil atuar. Se eu sei que uma coisa vai acontecer, eu posso me preparar para ela. Então, não tem como dizer que isso não foi premeditado. Porque se a gente acredita nos números deles, eles estavam muito bem preparados. Eles sabiam exatamente o que ia acontecer. E se a gente não acredita, eles estão mentindo. E se estão mentindo, é porque não são confiáveis. Se não são confiáveis, porque a gente está dando tanta trela para esses caras, entendeu? então, pois é. Deixa eu dar uma pensada aqui. Basicamente, o que a gente pode enxugar ainda da China? Só eu tenho uma coisa que eu não entendo assim, por que a China, ela sempre, pelo menos desde criança, eu vejo a China como Xing Ling, né? Tudo é Xing Ling lá. E a fama deles é sempre ruim, né? Nesse ponto, né? Todos os produtos são ruins, né? Ainda mais quando vem pra cá. E eles subiram na vida, né? Assim, forçadamente, né? Agora, o pessoal vai parar de comprar as coisas lá? É possível isso? Parar de comprar as coisas lá? Vai comprar de onde agora? Então, eu acho que chegamos no ponto que não tem mais volta. Cara, eu acho que tem volta. Não digo volta, tem um contorno, né? Qual é o outro grande fornecedor que poderia existir? Daí seria os Estados Unidos, né? Mas não tem muita opção. Mas então, o problema é que as empresas americanas, baseadas no capitalismo, eles, por contenção de custo para lucrar mais, eles já se acostumaram a receber seja ou dinheiro chinês ou redução de custo por estar investindo em fábricas na China. Então, sei lá, vamos colocar por exemplo, meu produto ia custar R$ 1.000 ou $1.000 se eu vendesse nos Estados Unidos. Se eu fizer 100% baseado em mão de obra, em tecnologia, em tudo local, seria $1.000. Se eu fizer só a produção da matéria-prima, ou seja o que for, vamos botar só matéria-prima, nos Estados Unidos e terceirizar todo o resto, tanto a mão de obra para montar, quanto a produção dos componentes em si, em outros países que são mais baratos, eu vou vender o mesmo produto no mundo inteiro por $250. Então eu lucro 750. Sim. O fato é que eles já estão contando com essa grana. Se eles tirarem esse fator da equação, eles quebram. Eles se enforcaram. A corda tá bem apertada agora. Não tem Não mais dá. volta. Não tem mais volta. O próprio Brasil, com relação, eu acho que é minério de ferro, que a gente produz aqui, a matéria-prima, manda para a China e eles mandam de volta o aço, né?
Sim. Eu não tenho certeza agora, tenho que procurar, mas eu acho que é minério de ferro, que a gente produz aqui a matéria-prima, manda em quantidades exorbitantes para lá e eles devolvem para a gente o aço. Se a gente É. para de fazer isso, essa negociação, ou se a gente tenta taxar, sabe, vamos fazer um tipo de embargo. A gente quer que vocês mandem mais aço para nós com base em menos quantidade de minério de ferro que a gente está mandando para vocês. A China diz: não, caguei. Eu posso produzir o meu próprio minério de ferro aqui, eu tenho condições. Pego de outro lugar, foda-se vocês. Pronto, ferrou. O que o Brasil vai fazer? Sim. Vai enfiar minério de ferro no cu? Não tem como, né? Então, e essa tática é o modus operandi, assim, recorrente, né? E, Sempre a mesma coisa, cara. Sempre a e mesma coisa. isso é muito aterrorizante, porque se a gente vier a ser, e eu não acredito que vai ser tão logo, vai demorar um pouco, mas sei lá, vamos botar 50, 80, 100 anos para frente, vier a ser dominado, seja diretamente ou indiretamente, que eu acredito que vai ser indiretamente no início, por um regime chinês, estamos todos fodidos, porque o autoritarismo lá, a falta de liberdade lá é infinita. Então, provavelmente, eu tenho a impressão que a China não é tão forte nesse momento. Não é tão forte assim. Não são, porque Quando senão já teria feito alguma coisa, né? Isso. Já teria resolvido a Índia, por exemplo. A tal ponto que vale até a pena soltar bomba atômica. Ou não, né? Ou entra num país, 100 anos, o cara, sei lá, invade lá em 100 anos, como é que se diz? Faz chupim, sabe aquele papel de chupim, né? Entra lá, E enche de chinês e... tem um detalhe, o próprio pessoal, vamos botar Hong Kong contra a China, no sentido social, eles não se gostam. O povo em si, não estou falando de governo, estou É falando de povo, verdade. eles não se gostam. E o próprio povo em si, agora esquecendo o povo de fora, vamos botar o povo chinês. O povo chinês em si não confia nos produtos chineses. Tem um exemplo de que aconteceu em 2000. Se jogar no Google vai encontrar. Na Wikipedia, em qualquer canal, qualquer site de notícia. Em 2007, eu acho que foi. Teve um problema com aquelas fórmulas de mingau para beber. Que tu sabe que tipo, a gente tem aqui o Muslon, Neston, essas coisas assim, que a gente faz mingau, sabe? Lá eles têm Sim, também. E o que aconteceu? Mudaram a fórmula. E eu não lembro agora qual foi o tipo de produto, qual foi o tipo de substância que causou o problema. Eu acho que foi amianto, eu não tenho certeza. Matou 300 e poucas crianças, né, bebês, por conta sim, dessa forma. Daí o que aconteceu? Eles começaram a comprar de fora, ilegalmente. Ilegalmente o pessoal começou a comprar de fora. E como é que o resto do mundo ficou sabendo disso? Porque o governo chinês não divulga porcaria nenhuma, né? Como é que o resto sim. do mundo ficou sabendo disso? Pessoas, vou citar o caso da Holanda e da Austrália, que foi da onde eu vi os comentários, que o cara tava na fila, tem um vídeo, o cara tava na fila do supermercado e uma senhora chinesa estava levando uns 20, 30 pacotes de. Eu vou dizer, mas bem entre aspas, porque eu não sei qual é a marca que eles estavam levando, eu vou botar Muslon. Não era Muslon, só para entender. 20, 30 pacotes de Muslon. Isso é absurdo, ninguém compra 30 pacotes de Muslon, Sim. tá ligado? Aí foram tentar entender o caso e descobriram que muitas pessoas imigrantes da China em outros países, e outro caso é a Austrália, que teve a mesma situação de outro cara que comentou a mesma coisa na Austrália, eles compram em quantidade, né? Quem está morando em outros países compra em quantidade para mandar ilegalmente para a China, para distribuir para as famílias deles lá, porque eles não confiam mais no produto local, porque pode, sei lá, amanhã mudou a fórmula e vai matar mais 300 crianças, entendeu? Então eles não compram mais o produto local. Sei lá, talvez é por isso que o cara come rato, né? Porque não confia nem no frango que eles vendem lá. Então, O rato pelo menos saiu do esgoto, né? Tá ali, né? Não sei. Eu entendi. Eu não sabia desse fato aí também. É muito interessante, na real. Tô processando a informação.
Aí se tu Mas pega... entre eles, cara, eles não se confiarem, então eles não são diferentes da gente, tá ligado? Quando eu digo a gente, nós brasileiros, povão mesmo, assim, que não tem nem contato com um vereador, assim, que é o mais baixo clero, a gente não confia em político merda nenhuma, né? Então imagino lá a mesma coisa. Só que aqui a gente sabe as maldades do governo lá é outro tipo de maldade. A gente sabe Não, que o cara vai roubar. lá fica moqueado, porque o governo não te permite. Se a gente estivesse fazendo Não, isso que a gente está para fazendo agora nós. lá, tu era preso e morto, né? E É, o que é engraçado, porque se tu pegasse... agora eu vou citar uma coisa do nosso país. Se eu pegar e falar contra o Bolsonaro nesse momento, se eu xingar ele de filho da puta, se eu xingar ele de babaca, se eu xingar ele de ladrão, se eu xingar o Bolsonaro de, sei lá, qualquer coisa que tu possa imaginar, não vai acontecer nada comigo. chamar dele Pro, de bobo, por exemplo. provavelmente ele vai dar risada ainda, na minha cara, né? Provavelmente. Agora, se a gente fizesse isso num regime chinês, ia dar merda pro nosso lado. Amanhã a gente não tá mais aqui. Não tô nem falando que talvez nem a gente nem fosse morrer, mas ia usar a gente como mão de obra escrava. E eu nem tô exagerando. Se É, for dar uma olhada, se for pesquisar, encontra lá campo de concentração para mão de obra forçada, como é o caso dos muçulmanos lá na China. é, e isso torna mais interessante ainda como é que vamos dizer, teoria de conspiração misturado com fatos reais, né? Que eles precisam de mão de obra, então a coisa tá feia. Não tá mais valendo a pena matar. É curioso isso? É, tem um vídeo de um campo de concentração muçulmano lá, que eles não chamam de campo de concentração, chamam de campo de reabilitação. É, Dos caras cantando parabéns pra você, cara. Chega a ser aterrorizante, cara. Parece filme de terror, cara. Imagina os caras cantando parabéns pra você em inglês, na China, mas são muçulmanos. Consegue teoria, assim, é, processar essa processar informação. essa informação? Tem um Muito vídeo, cara. Tem estranho. um vídeo. Eu acho que foi na mesma matéria do cara daquele embaixador chinês que o drone pegou os caras sendo levados carecas para num trem de joelho careca sendo levados Tô para um trem. ligado. Tá ligado o que eu tô falando, né? Do eu, E tu vê a quantidade de oficial levando, cara? Porra, era é, desumano, cara. Tinha 3-1. sim, e o detalhe é que o embaixador chinês desconversou, foi não, um vídeo da BBC, o repórter da BBC, Londres, perguntando para o embaixador chinês na Inglaterra o que significava aquilo lá. Ele desconversou. E nesse mesmo vídeo, não foi nesse mesmo canal, não foi na BBC, foi um outro que usou essa imagem para fazer a matéria, que eu acho que foi o Steve Crowder, ou foi o Joe Rogan, acho que foi o Steve Crowder, que fez essa matéria e colou o vídeo do campo de reabilitação, para onde estavam sendo levados. Dos caras Pô, isso cantando deve ter parabéns, cara. transmitido. Deve ter Cara, sido uma audiência alta. eu fiquei chocado, cara. Imagina um monte de muçulmano, são chineses, claro, né? A etnia é chinesa, mas a religião deles é muçulmana, né? Nossa, E saquei. aí imagina, o cara é chinês, tem religião muçulmana e tá cantando Happy Birthday em inglês. E tá com aquele sorriso na cara, tipo assim, se eu não me mostrar feliz aqui, eu vou ser morto. Sim, Era a aparência que tava dando no vídeo. Tu imagina isso? então, vai chegar um momento, cara, que esse pessoal aí não vai ser mais necessário, né? O campo de concentração ele vai custar caro, né? Manter uma pessoa sem comer e beber todos os dias custa dinheiro, né? Que é Tipo, o idiota útil que o Yuri exatamente. Besminov, né? Eu esqueci o nome do cara agora. É Yuri Yuri Bezmenov. Besminov. Falava, Deixa idiota eu, útil. deixa eu escrever aqui. Bezmenov. Na real, nem sei se é assim que se fala, né? Capaz do B soletrar, sei lá, M. É, temos que dar graças a Deus que isso acabou agora, acabou de sair agora, faz o que? 2 meses, um mês e meio, o Call of Duty, que meio que levou isso para as massas, porque até então Oh, ninguém mas conhecia esse cara. vamos só, como é que é, girar em torno da China, mas né, falando outras coisinhas. Ah, eu acho que hoje, a partir, não sei, a partir do Trump, eu acho, começou um sintoma chamado febre anti-China, não, pela primeira vez. Até então ninguém percebia isso, né? Isso aí, será que dá freia pelo menos alguma coisa?
Eu não sei se foi com o Trump, tá? Porque eu já tenho essa noção de China já há bastante tempo. Não, O meu público, pai né? falava sobre a China na década de 80 já. De Não, eu tenho 80? aqui os livros do Olavo 2006, ele tava denunciando isso aí, cara. Um monte, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa, só com outros fatos que ocorreram. Ah, aí, ó, não sei o que, dando rabo pra China. Mas o efeito febre, sabe? Quando eu digo febre, é que acordaram e realmente a China existe e ela tá fazendo coisas. Eu não sei se todo mundo, né? Se eu, sei lá, pelo menos minha mãe e Não, meu é pai uma, ali, é uma ele minoria, perceberam cara. isso. É uma minoria. A gente sabe das pessoas próximas aqui, porque a gente, eu e tu, a gente fala. Mas eu falo com muitas pessoas que não tem essa noção. E eu acredito que, tipo, esse que tu falou, acordou, não é porque acordar, né? Porque hoje em dia, até criança de 3 anos tem celular. Então, o acesso à informação tá muito É rápido, né? fácil. Então, todo mundo tem a É fácil e informação. rápido. Não, é que assim, ó, pelo menos o Trump, ele fez discurso assim bem anti-China mesmo, na real, né? Tá claro, assim, e toda a vida os repórteres lá não paravam de queimar ele, né? Aquelas repórteres lá que ele ignora, ele pergunta, tá, tu é de onde? Ah, da CNN, então, próximo. É, Então, fake news. então eles estavam direto dizendo, mas assim, eles não são pessoas, preconceito, blá blá blá, ele disse, É né? isso que eu não entendo, cara. O que tem a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Questão de racismo, questão de xenofilmismo, sei Eu, lá, qualquer ismo que queira colocar. Isso não tem sentido nenhum. A gente tá falando de fato. A gente tá falando de coisa que é, aconteceu. sim, não, e ele manja, o Donald Trump, ele manjou, tanto é que, cara, isso aqui, enfim, né, próximo, assim vai, já terminamos. Então, dali, eu acho que dali em diante foi despertado a noção que a gente tá com febre, mas pelo visto não é todo mundo. Só que a quantidade de gente que percebeu isso, se eu julgar pelas lives que eu assisto, que dos canais, né, tipo Terça Livre, outros canais, são, eu diria que menos de 100 mil pessoas do Brasil sabe. É pouco, cara? Mas tem muita gente que sabe, mas tá cagando. Esse é o pior. Não, beleza, Eu mas falo, ele faz parte da estatística, tá eu ligado? falo Mas pela minha namorada, cara. Eu falo pra ela, mostro as coisas pra ela, mas é porque como não tá impactando pra ela diretamente, ela diz, tá, mas o que está impactando na nossa vida? Deixa eles. Não é bem assim. Eu não tô pensando no agora, tô pensando daqui a, sei lá, 30, 40 anos. Que é o não, é que tempo que nem leva pra coisa perpetuar e ficar realmente criar um problema. é praticamente omissão de socorro isso, né? Ah, não, o cara foi atropelado, tá, mas não foi a gente, foi o cara lá com outra pessoa, tá ligado? Não vai me impactar, não vai. Quando tu descobrir que o cara era É, médico, sei lá. então, se a gente pegar por conta vamos pegar o trailer do Top Gun, né? É um filme, foi censurado, parece uma coisa babaca. Ah, só tiraram o trailer, né? A bandeira, né? O cara que tinha a bandeira no ombro não tá aparecendo mais. Mas, cara, isso seta um precedente para coisas piores acontecerem depois. Não, Mostra o quanto de problema a gente tem. isso aí é mais um efeito, é um sintoma, na real, é a febre também. É mais um sintoma do vírus, né? Metaforicamente falando. Depois vai ser pior, cara, não sei. E aí a gente entra na questão né, acabou de falar, né? O pessoal chama o Trump de, sei lá, nazista, racista, fascista, seja o que É for. isso, né? Qualquer isso que seja, você possa imaginar, a mesma coisa com o Bolsonaro, a mesma coisa com qualquer outro líder que tenta colocar barreira nesse tipo É, aquele cara de do Israel, transação. né, que saiu, o ex-presidente, acho que é do Pois é. Israel. Ou Que da mais? Polônia, ou o polonês lá, É, que fala sobre imigração lá. o primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro. Mas, E só, mas eu acho que as pessoas que falam isso, elas não têm noção do que é realmente o nazismo. Porque hoje em dia, qualquer coisa tem esquerda, centro e direita. Qualquer coisa diferente de extrema esquerda é nazismo. Qualquer coisa que então, não vai de acordo com o que eu acho que é a noção certa de humanidade é nazismo. Esse é o mas sabe problema hoje. que o nazismo, a impressão que eu tenho, né, do mesmo livro que eu li lá do Desinformação do Pacheco, não sei, o nazismo praticamente é uma ferramenta do comunismo e todas as culpas é jogada lá no nazismo, tá ligado? Não foi nós É não. isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Se eu pegar, eu tenho pessoas que eu não vou citar aqui no Facebook que idolatram Stalin. Mas agora, se tu pegar uma pessoa que idolatra o Hitler, o cara é apedrejado. E não tô falando fisicamente, mas é Então, apedrejado socialmente.
Então, né? mas isso aí faz parte da propaganda, né? Propaganda comunista. E eu É o frame. coloco o Hitler e o Stalin no mesmo patamar de genocídio. Na verdade, se a gente pegar numericamente falando, o Stalin é pior ainda. Eu acho que não, tá? Eu acho que Hitler, ele era muito burro, na real. Ele foi ousado. E Stalin não. Stalin é um gênio, né? A nível de, talvez, de Napoleão. E, claro, ele cometeu erros, assim, mas poucos, né? Hitler não. Hitler fez... Ninguém obedecia a Hitler, né? Todo mundo queria matar ele. Eu não tô E nem isso não falando aconteceu. eu não tô nem falando em questão de intelecto ou questão de Ah, só de morte, beleza. tática, eu tô falando É, em questão de tiranismo mesmo. De tiranismo ou como eu, falou, eu, mortes. não, beleza. Assim, os números absolutos são esses aí mesmo, mas o Stalin é extremamente pior porque ele, além daquilo, era inteligente, né? Então era uma maldade extremamente calculada, sabe? Hitler só não era pior ao nível do. E isso que ele não era boa coisa, né? Ele só não foi pior por falta de inteligência mesmo. É, Então dizem, imagina. não sei se é real ou não, mas as coisas que a gente vê e lê, é que realmente ele tinha um problema mental. E eu tô falando de loucura mesmo, acho, não sei se esquizofrenia, alguma coisa assim, mas ele tinha algum problema. Então. Só que daí isso explica a teoria. Teoria não, né? O que o Yuri falou. Que quanto mais, né, mais fora da casinha tu for e conseguir parecer ser normal, melhor. Aí sim que tu vai ser contratado por eles lá, né? Ainda Eu, mais se tu tiver o sorriso de angélico, assim. E eles têm, né? Já é viu o, as fotos é deles? o que eu ia Como eles são dizer. bonitos nas fotos? Sim, é o que eu ia dizer. O que ele tinha a favor dele era o carisma. Que ele sabia Sim. falar e o que ele falava ele reverberava para as massas, né, o populismo É. que chama, né? E por mais absurdo as coisas que ele falava, isso era levado ao pé da letra e o pessoal gostava. Quer dizer, É, eu não posso e falar eles pelo povo gostavam de alemão na cinema, época, né? né? Mas enfim. E os dois gostavam de cinema, né? Que não é. Explica algumas coisas, né? Stalin já entendia o poder do cinema. Isso eu não sabia. Eu sabia que o Hitler gostava de cinema e pintura. Não, Stalin mandava fazer filme e desfazer. Mandava fazer e desfazer. Isso é uma coisa que eu li também. E ele mandava 100%, assim, eu quero que faça um filme e tal. Daí vão lá, mostra o filme, não gostei. O Joga que eu fora e não, faz outro. o que eu não entendo é como as pessoas, inclusive as pessoas realmente educadas, cara, pessoas que foram para faculdades, que estudaram, não é pobre que, eu sou do proletariado e eu sou subjugado e eu sou vítima, eu preciso, eu quero o líder Stalin, né? Não, não, são pessoas estudadas. Como é que as pessoas elas podem idolatrar um cara como ele, né? Não tô nem falando de idolatrar Hitler, tô Então, falando de idolatrar cara, Stalin. Hitler a gente sabe que é uma abominação, não tem como defender. Mas as pessoas hoje defendem Stalin, cara. Eu conheço gente é que defende Stalin, cara. Stalin e o predecessor dele, né? Sim, Lenin. sim. Aí, Pessoa- se tu pega, é bem fácil. Vamos desbancar o capitalismo é bom? Não, não é bom, mas vamos desbancar o mito de que o comunismo é 100 vezes melhor, de que o comunismo não foi implantado até hoje, né? Se a gente pegar década de 80, vamos botar da década de 45, depois da Segunda Guerra, até final da década de 80, quando o muro de Berlim caiu. Vamos pegar Berlim, vamos pegar a Alemanha. A Alemanha foi dividida em duas, certo? A Sim. Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Se o comunismo era tão bom, por que tinha no muro, na divisão, por que não tinha ninguém do lado ocidental tentando passar pro lado oriental? Era o É, contrário, era o lado oriental tentando passar pro ocidental, porque lá era o tiranismo do inferno, que ninguém conseguia viver naquela porcaria. sei. Não precisa nem ir pra E, Cuba, não precisa nem ir pra Coreia do Norte, não precisa ir pra China. Pega a Alemanha, cara. A Alemanha na época da União Soviética, do Stalin, então, que o pessoal idolatrava. e o pessoal se arrependeu, né? E depois não deu mais pra dar volta. Aí, E o aí que eu. quebraram o muro, né? Mas demorou, né? Então, eu li, eu acho que no mesmo livro, inclusive, fala disso também, que quem salvou a Alemanha da morte aí foi os Estados Unidos via naval, né? Porque aquele muro lá era para matar o outro lado, né? Que ia matar, não tem mais comida, né? Acabou a comida, vai morrer. E os Estados Unidos, de uma certa, não sei como, salvou
o país da fome. Depois, não sei como é que se deu aí a quebra do muro. Aí a gente tem que pegar meio que. Depende de quem escreveu, depende de qual é a agenda do cara É, também, porque o cara pode estar meio que fazendo propaganda para os Estados Unidos, tá ligado? Eu não pinto os é. Estados Unidos como o salvador da pátria de tudo. Não, Então, é não, ele meio pode que, sei ter. lá, sei lá. Eu acredito que pode ter salvo, mas pode também ter quebrado as pernas, tá ligado? Quebrou as pernas, tá aqui as muletas. Pode ter O sido isso, não fato, o sei. fato de que o pessoal pinta, né? Agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Os Estados Unidos é pintado hoje em dia como grande problema, né? Como, sei lá, o capeta. Capitalismo desenfreado, imperialismo e sei lá, seja lá o que queira chamar os caras. Eles investiram, não só os Estados Unidos, como vários outros países investiram na Alemanha pós-guerra, e a Alemanha hoje é uma potência econômica, né? Se reergueu por conta de ajuda deles, né? Não só Sim, foi. americana, mas todo mundo. Aí a gente pega um outro caso que é muito pior. Vamos pegar o caso do Japão, que eram inimigos cerrados na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas naquela merda. Jogou 2 bombas lá, né? Acabou com a Sim. guerra, foi uma tragédia, matou milhares de pessoas, jogou 2 bombas lá. Hoje são parceiros de sucesso comercial, são aliados, cara. Então, por quê? Por que pintam como o grande vilão? Entendeu? Se o Japão é capaz de se beneficiar e eu não estou falando agora de socialmente, estou falando de economicamente, de uma tragédia, como foi a Segunda Guerra Mundial, como foi a bomba atômica, que jogaram lá duas, não foi uma, foram duas que jogaram lá, e se beneficiaram disso, cresceram, hoje também são uma Então, potência, por que isso é um problema? mas até onde eu sei ali, né, o Japão teve que mexer na Constituição, né? Depois da segunda bomba ali, né? E basicamente tiveram que, vamos dizer assim, ser capitalista, da mesma forma que o Hong Kong. Você vê, botou o dedo capitalista lá, livre mercado, sei lá se era livre mesmo ou não. Eles só prosperaram, né? O problema do Japão, agora a gente pode voltar aí, sei lá, 300 anos no passado aí. Eles mesmo pedindo ajuda do Ocidente porque eles eram muito tradicionalistas. Tem um filme que é baseado em partes, em fatos reais, que é aquele Último Samurai, com o Tom Cruise, inclusive, que Sim. o Japão pediu ajuda do Oriente para modificar a estrutura deles internamente, porque eles estavam muito atrasados no sentido de ainda era muito apegado ao tradicionalismo, samurai, coisas que não tinham Comer sentido. rato. Não, Porra, cara, come essa galinha, bicho. isso, Larga esse rato. aí eu já não sei como é que era, eu não Eu posso também falar. sei. O meu conhecimento sobre isso é muito supérfluo, mas fato é que eles pediram ajuda, né? E eles pagaram para o pessoal ensinar eles nesse tipo de, de coisa. Então essa revolução entre aspas industrial do Japão começou por conta disso. Então o fato de dele ser capitalista hoje já vem de 300 anos atrás, não sei quanto tempo, vamos botar 300 anos atrás. Tem que procurar, eu não sei quanto tempo, mas faz bastante tempo. Depois da Segunda Guerra é que isso se acentuou, porque daí realmente a presença americana foi bem maior. Agora, isso é ruim? Foi ruim para eles? Eu acho que foi bom. No longo termo, isso foi muito bom. O que foi bom é que eles tiveram que mudar de ideia, né? Tiveram que mudar a postura. E eu acho que não teve outro jeito, né? Foi lá, foi. Cara, tudo na guerra muda tudo, né? O cara tá quebrado, cara, ele é obrigado a aceitar o outro. O, o interessante é que se tu procurar quem que é o maior parceiro comercial do Japão, é os Estados Unidos, cara. Então, na época, eles eram inimigos mortais, hoje são melhores parceiros. Mas não jogaram 2 bombas atômicas lá? Então, será que sei lá, não devia ter guardado rancor, ou não devia ter tido algum tipo de impacto negativo a longo prazo também por conta dessas bombas atômicas, sei lá, por conta de jogar 2 bombas aqui, vão fechar as fronteiras, ninguém não vai entrar mais americano, a gente vai ficar de mal para sempre, vai fechar a cara, fazer bico para sempre com vocês. Não, mas, cara, eles aceitaram, bom, a gente perdeu. E Porque agora vamos para aqui para basicamente frente. é que tem que ver que tem o povo e tem o governo, né? Lá é a mesma coisa que aqui. Quem é que lutou lá? Foi o governo e o soldado, né? O povo lá que tá com,
criando ratinho, criando galinhas, coisas, não tá sabendo de nada, né? Eu não sei se o Japão hoje ainda tem esse tipo de coisa, tá? Eu acho que não. Eu acho que hoje em dia eles são bem mais, é, não vou dizer liberais nesse sentido, mas é mais transparentes, comparando com a China, por exemplo, né? Do que eram. Eles ainda são apegados às tradições, são bem baseados em honra e É, tal, mas não é nem perto da China, como a gente conhece. o Japão tem problemas. Um dos problemas que são é religião, né? Eles não têm religião, né? Eu não sei se isso é um problema. Mas aí a gente entra em outra questão. A religião é um problema para o mundo ou não? Porque Não, não sei se é um problema, mas será que isso não afeta alguma coisa? é, Afeta, né? depende de como tu encara. No caso, a gente acabou de falar da Índia e da China. Por conta de religião, eles não se dão. É. São completamente divergentes. Então, agora, se a gente pegar o caso de. Vamos fazer de conta que a gente tem um governo mundial. Como é que funciona um governo mundial onde os países, ou vamos colocar debaixo do governo mundial, seriam estados, né, ou cidades, ou seja, como queira tratar, tem populações onde falam línguas diferentes, religiões diferentes e tem costumes diferentes. Não vai funcionar. Hoje não funciona. É. Não, mas eu não sei, eu teria que explorar mais, assim, mas sei que o Japão é muito interessante de se conversar. E a única as informações que eu tenho do Japão era um blogueiro de lá, sabe? O cara vai contando e explicando como é que são as coisas lá e explica como o pessoal ainda é agarrado ao jeito deles de ser, sabe? Tu Eu quer queria achar pegar aqui o tu quer pegar um Taki. caso melhor do que o Japão, para exemplo de caso entre comunismo e capitalismo, tu pega a Coreia. A Coreia do É, Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul é sim. completamente capitalizada. Quem que tá melhor? Quem que É. tá melhor? Né? É só olhar. É, Eu e, tô tentando achar é um youtuber da vida que fica fazendo videozinho lá do Japão. Pô, e pior que eu não tô achando, cara. Só escrevi eu não sei o nome dele, né? Aquele nome complicado. Se eu ver a cara dele, eu acho. Mas é legal, cara, porque ele fica fazendo pergunta. Ele é japonês, né? Fala inglês, com aquele inglês dele. Conversa com o pessoal de lá e faz uma pergunta específica. Ah, religião. Ah, é, namorado, sabe? Como é que elas veem assim um namoro? Não sei, um monte de coisa. É uma pergunta até interessante. Daí tu começa a entender o pessoal. Só que como é lá na cidade, eu acho que é Tóquio, tá? Não lembro. Talvez seja diferente do que pegar um cara lá no meio do mato. Deixa eu achar, cara. É legal ver. o, Deixa, o deixa eu Japão tem achar aqui uma, enquanto. tem uma cultura muito massa, cara. O Japão tem uma cultura muito massa. Pegar Japão, Coreia, Indonésia, Cara, qual é a cultura da Coreia? Eu não sei nada, achei. Utah. Esse é o o, cara. o Japão, essa cultura que eles têm baseada em honra, tanto que se tu pegar, cara, até filme pornô, cara, é censurado, não censurado no sentido de que não pode ter, não, é censurado no sentido de que as partes genitais têm quadriculados, tu não vê a parte genital, Ainda é muito pesado isso. tá, entende? É, Mas é interessante, cara. então, eu segui um cara, um youtuber também, lá, assim, quando a gente fala lá é porque alguém comentou como funciona lá na rua dele, né? Daí eu acho que Japão inteiro, mas não sei. Ele falava que lá ainda o homem trabalha, a mulher cuida do filho em casa. Não sei até que ponto vai isso. Eu tô por fora desse tipo de informação, não sei como é que funciona Então, exatamente lá, tá? esse tipo de informação tu vai ver num cara como esse aí, ó. Eu te passei. Agora, qual Eu vídeo aqui é bom, eu não recebi sei, aqui. tá? Aí tem que achar um vídeo que ele faz uma entrevista, ó. Sempre tem ele tá com o microfonezinho na rua, vai conversando lá, ó. Vamos ver um título interessante aqui. Ó, namorando um homem japonês, sei lá. Ou, agora não sei se é a visão da mulher ou do cara, assim. E tem inclusive de LGBT, cara. Eu vi, é bem interessante. O cara tem um movimento LGBT bem pequenininho lá. O cara é trans, sei lá.
um contrário de homem. E ele foi lá entrevistar, bem interessante. E ele explica lá como que a resistência que eles têm lá. Mas de onde é que vem essa resistência? Porque não tem religião, cara, não tem um papa lá dizendo. É outro assunto. Vamos continuar? Eu acho legal esse Eu assunto, na quero real. saber como funciona o LGBT na China, cara. Então, cara, eu vou tentar. Ah, na China? Na China. Pois é, né, cara? China, eu não sei. Realmente eu não sei. Acho que não tem um. Mas eu só queria entender. Agora que a gente conversou aqui sobre isso, me despertou uma curiosidade. Como eles conseguem fazer isso sem religião? Porque tudo é religião? É o Papa que falou, é Maomé que disse. Na Índia, eu não sei. Qual é a visão do homossexualismo na Índia? Eu não lembro de nada. Tem um. Você tem uma opinião assim? Tem, sabe? Então, segundo que, se tu procurar LGBT China, segundo que consta aqui, que eu nunca tinha procurado, mas segundo que consta aqui, se tu comparar, agora vamos dizer, né, os Estados Unidos é ruim, China é bom, né? Baseado no que o pessoal costuma falar, né? Pessoal de esquerda aí. É. Eu só vou ler essa parte aqui, ó, que casais de mesmo sexo não podem casar ou adotar. Só isso eu vou ler para ti. Quem quiser Ah, procurar depois, procura. Mas só isso basta para a gente encerrar o caso. De que a nossa sociedade está mais entendi. evoluída socialmente nesse sentido do que eles. Como o pessoal gosta de Mas, falar bem deles, né? Então aqui está um caso de que a gente está mais evoluído. não, né, cara? Mas daí tu tá jogando as provas na cara. Mas respondendo a minha própria pergunta, porque eu comecei a lembrar de algumas coisas, uma maneira de resolver, entre aspas, né? Resolver pejorativamente é pela lei. Na China, agora eu me confundo se é na China ou na Índia. Eles criam uma dificuldade muito fodida, cara, de tu criar misturas. Eu acho que é no Japão sim também, tá? Por exemplo, tu vai lá na China, no Japão, engravida uma mulher, o teu filho e tu nunca vão ser japonês, entendeu? Resolvido. Tu nunca, eu não sei até que ponto tu pode ficar lá. Tu pode até ter uma casa, mas tu não é japonês. Ou seja, tu não vai votar e eu não sei quais são os outros problemas, tá? E é muito interessante e isso explica, na minha opinião, por que eles são bem homogêneos, sabe? Não tem mistura lá, tá? E foi nesse cara aqui que eu vi também. Esse Yuta, ele explicou lá que no Japão, 99% das pessoas que estão lá são japonês. Aí desse 1% é dividido em chinês, é dividido em Taiwan, não sei o que. O Japão não tem outra coisa que não seja japonês. Tem lá no turismo. E é interessante também. Por força de lei, tá? Simples. Com relação ainda à LGBT na China, eles. Deixa eu pegar aqui de novo o parágrafo que acabei de perder. Que eles. A população em si, o público em si, a opinião pública em si, está ficando mais tolerante ao LGBT. Porém, Na China, né? na China, as autoridades ainda veem com muita resistência a esse tipo de atividade, como a gente tem hoje aqui, vamos pegar o exemplo do Navegay, aqui em Navegantes, né? Que o pessoal faz passeata gay, né? Passeata em São Paulo, passeata no Rio de Coisa de Janeiro. público, né? Isso é banido lá, não pode fazer passeata. Mas aí tem um detalhe, não é, segundo o que o cara fala aqui, né? Não é porque eles não podem porque as pessoas que estão lá são gays, lésbicas, bis, trans, seja o que for. Não é por essa razão, é porque o governo, né, as autoridades, veem esse tipo de movimento como organização e a organização em si é uma ameaça potencial. Então, pelo fato de existirem pessoas juntas se organizando seja por qualquer razão, é uma ameaça. Por isso que eles Então, baniram. Não existe então, passeata se a gay na China. gente vai jogar canastra aqui, a gente já é um potencial anti-Estado aí. Se Que a a gente tá gente. falando mal do Estado? Não, o que a gente tá fazendo aqui hoje nem podia fazer lá. Não, e lá. Né? Então, se a gente Mas tá lá na praça pública jogando baralho, a gente é um potencial. depende, quantas pessoas estão lá? Quantas pessoas é considerado um evento, entendeu? É isso que eu tô Não sei. pensando. Eu acho que 3 já é uma multidão, né? Pelo menos no dicionário. Não, mas sabe que isso aí
faz sentido, cara. E eles conseguiram resolver isso aí através, sem religião, sem nada, pura força de lei, né? É fácil quando você tem um regime autoritário, né? Se Mas, pegar nazismo é a mesma coisa. É fácil, porque tu tem o controle absoluto da população. Qualquer coisa que tu fala é lei. sim, isso é... Não, foi legal agora. Isso me fez pensar, isso explica algumas coisas, porque tudo que é organizado é anti-estado, anti-governo, né? E qual é a união mais forte de todas, né? É a família, né? Então, pai, mãe, filho, sei lá, o judeu, por exemplo, lá, né? Pai e mãe com 6 filhos. Cara, esses caras aí é um problema, né? Imagina a raiva. Eu não sei se foi por isso que Hitler tinha raiva, mas de qualquer forma, esse pessoal que tem filho demais cria uma resistência muito forte anti-Estado. Imagina, a família inteira sonegando imposto, por exemplo, falando mal do Estado. Cara, tem que botar um filho gay aí no meio, sabe? O problema Em é que si. na China hoje não acontece isso, porque se qualquer coisa que tu faça ou fale, ou sei lá, tu é pego atravessando o sinal fechado, tu perde pontos na carteira social. É, já Tu tem tem isso uma, também, tu né? tem uma carteira social, assim como a gente tem no Brasil a carteira de motorista, lá na China existe uma carteira social, onde tu perde pontos. Chega no ponto que tu não pode mais, sei lá, tirar passaporte, entrar em evento público, tu perde direitos. Resumindo, tu perde direitos. Tem um mestre, quer dizer, mestre, não é mestre, mas vamos colocar dessa forma para entender, mestre de artes marciais, que ele tem o estilo dele, né? Ele luta o estilo dele. Eu vou procurar, depois eu te falo. Mas basicamente ele vai contra a instituição chinesa de instrução de artes marciais. Ele diz que a instituição chinesa de artes marciais não é efetiva. Eles não ensinam a pessoa artes marciais, eles ensinam tipo uma piada. A pessoa não aprende a brigar. Mas, A pessoa aprende uma piada. E cara, ele desafiou vários mestres chineses a mostrar como eles são inúteis. E ele ganhou de todos eles. E cada vez que ele participava do evento, ele perdia pontos, porque ele está indo contra o governo, ele está participando de sim, eventos onde interessante. está mostrando que o governo é ineficaz. Deixa eu procurar aqui o nome do cara, já vou passar o nome do cara. Meio que interessante, porque eles estão diluindo a sociedade a ponto de ela ficar um indivíduo no oceano, sabe? Não existe mais civilização, existe só um indivíduo bem isolado dos outros. Esse carinha ali, ó, ele tem uma playlist, cara. Clica nas playlists dele que tem de tudo ali desse japonês aí. Ó, fala de imigração, fala um monte de coisa interessante. Esses links aí eu vou botar tudo depois na descrição do vídeo. O link do canal só. Tem um cara que é negro e é japonês, e é fácil de ver. Ele conta lá como é ser um negro no Japão lá. É legal ver o que ele fala. Ele nasceu lá e aparentemente é japonês. Mas ele não parece reclamar. Eu lembro um pouco, né? Não é que nem no Brasil que o cara já se joga no chão e já começa a chorar. Vai ser bem normal, cara. O nome do cara é Xu Xiaodong. Ah, memorizei. Cara, então, sobre o Japão não tem. Bem, o Japão não tem muito o que falar, né? Eu não sei mais o que dizer do Japão. Na verdade, eu tenho muita coisa que eu tenho na cabeça, só informações fragmentadas, né? Que nem esses fatos aí, perdidos. Eu vou te mandar o link ali. Vou te mandar o link aí pode dar uma olhada. Basicamente, ele desafia todo mundo, esses mestres chineses de artes marciais, desafia todo mundo e bater em todo mundo. E ele fala contra o Mas, governo. mas assim, ó, tirando, só para focar num ponto bem específico agora, que é o emburrecimento do grupo, né? Deixa eu pegar aqui. Essa é a tática, emburrecer as pessoas. Isso não é uma coisa que
a gente vê no Brasil ali, funk, esses programas de TV inúteis, que mais? Cara, tem tanta coisa inútil que só serve pra isso, cara, pra emburrecer, só que a tática, cada um tem uma sua tática. É por isso Tem que que guardar isso aqui. tem muitas coisas que a gente consome que parece ser inofensivo, mas tem uma agenda por trás que a gente não tá vendo, mas que no teu subconsciente tá lá agindo. Sim, tá lá e um dia vai se transformar numa opinião, ou até mesmo num voto. Ou talvez se transforme num militante, né? Tem o documentário no Netflix que fala sobre aquelas pesquisas que tu faz no Facebook, sobre qual animal que você é, sobre qual personagem de cinema que você é, baseado nas respostas que você dá em perguntas imbecis. Tem várias dessas questões. É. Tá ligado o que eu tô falando, né? Não, eu não vi disso aí, mas eu. Sei lá, tu responde Eu 10 perguntas e aí te dá um animal. Tu é sim. raposa. Tu é águia. Aí, sei lá, tu responde 15 perguntas. Então você se identifica mais com o Brad Pitt. Então você se identifica mais com a Scarlett Johansson. Né? Você é mais parecida com essa personalidade. Entendeu? Esse tipo de coisa é usado, os dados, porque tu tem que se cadastrar. Né? Tu usa a tua conta do Facebook, seja o que for, para entrar lá para fazer a pesquisa. Sim, Os sim. teus Tá logado. dados são usados para extrapolar dados de terceiros. Porque às vezes assim, tu, tu tem o teu perfil privado, mas o teu amigo não tem. Se tu se cadastrou para fazer uma pesquisa dessa, eles têm acesso aos teus amigos. Então, o fato de tu estar privado, mesmo que tu estando privado, tu deu acesso a eles às informações de, sei lá, 900 pessoas. Vamos dizer. Eu não creio que seja desse jeito. Eu acho que o Facebook simplesmente foi lá e vendeu todos Não, os contatos. mas então, o documentário fala sobre isso. Eles usam as informações para extrapolar dados, e Sim. aí esses dados são usados para manipular eleições, manipular seja Pra o que tu qualquer quiser. coisa. Porque assim, Se ele... se eu não posso nada, eu não faço nada, eu não falo nada, vamos dizer, meu Facebook tá lá jogado. Mas se um dia eu acessar o Facebook, vai aparecer um banner, uma propaganda, um aviso, seja o que for, direcionado ao meu perfil, sendo que eu nunca fiz nada. Mas por quê? Porque Sim, alguém na minha lista de amigos fez. E isso pode me induzir a comprar, pode me induzir a votar, sim. pode me induzir a fazer qualquer coisa. Por quê? Porque eles têm as informações, eles sabem meu perfil. E eu nunca fiz nada, E- mas eles têm meu perfil. Sim. Não, isso é verdade, cara. Isso aí é para isso que tem a inteligência artificial e a análise de dados. É tudo só Então, para e pro eu acho mal. que é Dominia, deixa eu ver o nome da empresa, deixa eu pesquisar o nome do documentário e o nome da empresa. A empresa existe especificamente para fazer esse tipo de manipulação. Os governos do Obama, do Trump, da Hillary, tudo usaram essa empresa nas eleições, cara. Então funciona, Sim, tá ligado? funciona. E funcionou, né? Sabe que se não funcionar assim no número absoluto, tu consegue preencher o resto com mentira, tá ligado? Ou seja, tu consegue, vamos supor assim, pegar 5% dos votos que faltou para ganhar, rouba esses 5%, mas o pessoal aceitou, tá ligado? Perdeu. É uma mentirinha, mas deixa. O pessoal já sabia que ia perder, né? Tá com o consciente amaciado. Cara, tu viu aquele documentário do Xi Jinping lá, o começo, meio e fim da vida dele? Quer dizer, o começo e meio? Não, não tô ligado. Pô, tu vai gostar, cara. É 40 minutos de quem é Xi Jinping. Pera aí. Na real, eu devia ter assistido isso aqui antes de vir falar dessas bobagens todas. Pera aí. Pô, eu não tô achando o documentário, cara. Não sei se é o dilema das redes sociais, mas eu acho que não é. Eu acho que é outro nome. Eu tô procurando aqui quem é Xi Jinping. Pera aí. Cara, 40 minutos só falando do Xi Jinping lá desde o começo, cara. Como ele começou, ele mandou prender o pai. É bem Achei. interessante, cara. Privacidade Hackeada, o nome do documentário Netflix. Que se tu não assistiu, recomendo assistir. Eu não Fala vi. exatamente sobre o que eu tô falando, de usar um perfil social para manipulação de dados, de costumes, de tendências. Imagina, os caras conseguem fazer um monte de coisa. Enfim, daqui a pouco o pessoal tá comendo insetos achando que é bom.
Eu tô vendo, aqui que eu tô observando, ó, já quero até aproveitar e profetizar um pouco. Eu tô vendo que tá surgindo um movimento aí para incentivar o pessoal a não comer mais carne. Então Sim, tem. também tem. Sim. Então, só que assim, não é. E os motivos são todos científicos, né? Comer carne é demais, é caro, blá blá blá, não sei o quê. Aí tem alternativas, né? Que nem a Catraca Livre lá recomendou misturar um pouco de merda de humano, o outro recomendou insetos, olha só, a tabela periódica do inseto tá cheia de vitamina, não sei o quê. Não sei, tá começando essa narrativa. Entre tantas, essa é uma. Mas tem. Tô Isso aí procurando aqui. já vem de algum tempo já. Mas aí eu agora também Sim, tem. Já vou vem. falar por mim. Se eu visse como é feito, se eu visse o bicho morrendo, se eu visse como é a coisa acontecendo, eu também não comia. Sim, mas Mas isso aí faz parte do plano deles. Olha, olha. sim, eu tô ligado. Eu tô ligado. Não, Mas digo, a visão deles, olha, olha, cara, meu, que horrível, né? Só que o que vai acontecer? Qual é a tua. Cara, eu vou procurar depois. Pensar, tô dando scroll aqui, não tô achando. tem um ditado, deixa eu até pegar aqui, que serve exatamente para a época que a gente está vivendo hoje em dia. Eu vou procurar quem falou e vou repetir. Que exatamente sintetiza os problemas que a gente está falando, que começaram a, sei lá, acontecer, vamos botar 20 anos atrás, vamos colocar dessa forma. Começaram a progressão dos problemas que a gente está vendo hoje, começaram uns 20 anos atrás. Eu vou pegar o quote e vou dizer quem falou, já vou repetir. Vou mandar lá, tô procurando aqui enquanto isso. Tudo que eu escrevo tá em caps lock aqui agora. O nome do autor é G. Michael Hopf. E a frase é a seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Um ciclo, né? E a gente está justamente na última parte. E depois da última parte ele não escreveu, né, a frase, né? Na verdade, estamos na penúltima, né? Que é o tempos bons criam homens fracos. E aí agora, né? Como estamos na época do politicamente correto, temos que trocar homens por homens barra mulheres, né? Porque se a gente botar só homens, aí começa a complicar pro nosso lado. Porque homem não é gênero neutro também, né? Não, eu acho que. Cara, esse é outro assunto que é interessante. Cara, realmente, cara, o vídeo sumiu aqui do cara, eu acho. Pô, mas é um documentário basicamente assim, cara. Comenta lá. Como é aquele ditador lá da China que já morreu lá? Mao Tzu, né? Mao Tzu, alguma coisa? O mal. Mao, então. Começou desde lá e o Xi Jinping tava lá desde criança já querendo ser, cara. Ele denunciou o próprio pai, subiu na carreira cara, e a vida dessa gente ali é bem ruim, cara, bem ruim mesmo, assim. Parece que é pré-requisito, cara, pro cara virar um comunista, cara. Tem que ter tido uma vida muito ruim, assim, mas ruim de comer merda, literalmente. Aí quando ele cresce, cara, o bicho vira um demônio, assim, sabe? Odeia tudo. E adivinha o que ele odeia, né? Estados Unidos, não sei porquê. Isso daí é muito interessante, cara, porque isso é lá. E aqui no Brasil também é feita essa tática, mas não por força de lei, né? Aqui a gente tem que dividir as pessoas do jeito que dá. Como? Preto versus branco, homem versus mulher, polícia versus ladrão. Mas isso também não era assim aqui, né? Isso começou também no meados dos anos 2000. Não tinha essa Mas isso divisão. não, mas isso não é o efeito da mesma cabeça? Claro, claro que é. Então, a gente não pode fingir que. É que é mais fácil pensar que tem uma pessoa controlando o mundo inteiro, né? É um personagem que a gente pode criar, então. Porque a conta fecha. Então, aqui funciona o seguinte: as pessoas estão unidas por força de lei, a gente tira. Dá para fazer isso lá no outro? Não dá, porque lá é outra cultura. Lá tem, sei lá, vamos supor que
como tem a religião católica, o pessoal é assim, tem que usar um meio muito específico. Ah, sei lá, diz que o Papa é anti isso, anti aquilo. Vai criando o que tu puder para separar. Agora, e depois? Acabou, né? O povo dividido, fechou. Esse é o objetivo. Tem mais algum agora? Qual é o próximo passo? Se levar à frente teorias da conspiração, o próximo passo é ordem mundial, mas aí vai longe, né? É a ordem mundial, vai vir alguém. Provavelmente vai vir alguém com uma proposta. Pessoal, o mundo está muito ruim e a gente precisa resolver esse problema. E só para avisar, eu tô aqui para salvar vocês. Né? Só que ninguém sabe que talvez foi ele que criou os problemas, né? Tipo a China com vírus? É um passo anterior. Tipo, aqui tá a solução. Só que o vírus, nesse caso ali, a solução não é a vacina, tá ligado? A solução é a ordem mundial. Esse é o objetivo final. Que é uma solução para um problema que ele mesmo criou, que vai gerar outros problemas, né? Que não vai resolver nenhum problema, na verdade. Mas se a gente fosse essa pessoa, tem que dar um nome, né, cara? A gente tem que incorporar um personagem e ser essa pessoa. Agora eu sou o líder mundial. Nesse momento, qual é o meu objetivo? Vender vacina? Não, meu objetivo é a ordem mundial. E as coisas têm que andar, né? Como é que chama? Harmonizar e não pode perder o controle. Existe a possibilidade de perder o controle? Porque tem narrativas aí do pessoal denunciando, né? Tu deve ter ouvido, né? O Great Reset ali, né? O pessoal tá falando isso aí pra todo canto. Mas, né? São só palavras e vídeos. Mas aí é tudo tido como teoria da conspiração e ninguém dá Sim. bola. Então, aí vem aquele detalhe. Não, realmente, é um comentário no YouTube. Tá, mas é assim, ó. A gente não tem como saber, tipo, eu e tu, vou falar eu e tu, a gente não tem como saber o que é real, o que é teoria da conspiração e o que realmente é besteira. Mas aí tem um problema. Se a gente realmente descredita tudo, há a possibilidade de ser real. Então, o melhor curso de ação é, tá, bom, eu não acredito, mas pode ser verdade. Porque se tu abre a brecha para mais informações, se tu acaba sendo informado de alguma forma sobre o que pode acontecer, sobre o que está acontecendo, sobre o que já aconteceu. Se tu barra, aí tu não tem acesso a informação nenhuma. Isso é tudo besteira. Não, mas peraí, mas pode ser que tenha alguma informação que é relevante. Vou dar um exemplo. Tu deve ter ouvido falar sobre aquela seita, não é bem seita, vamos dizer que é um, sei lá, eu não lembro agora como é que eles mesmos se designavam, mas vou botar seita para te entender. Sobre aquela seita nos Estados Unidos que eles pegavam mulheres para ser escravas sexuais. Tu ouviu falar sobre isso? Sim, mas eu não sei do nome também. A teoria da conspiração, antes dessa seita vir à tona, que eu até vou pegar o nome agora certinho da seita, deixa eu pegar o nome certinho aqui, antes de falar besteira. O nome da seita é NXIVM. Esse é o nome da seita. NXIVM. Mas é acrônimo do quê? Cara, não sei. Aí tem que se inteirar do assunto. Mas a informação mais importante é que a teoria da conspiração é que essa seita existia antes, né? Agora é real, mas antes era a teoria da conspiração. A seita existia e existiam até pessoas públicas, né? Pessoas que eram atores e atrizes que participavam dessa seita. Aí foi acusações e muita gente descreditou e etc. Depois veio à tona de que a atriz, aquela Alison Mack, daquele seriado do Smallville, do Super-Homem, que tava muito tempo atrás no SBT, inclusive, que o Super-Homem era adolescente ainda. Tu deve estar lembrado que passava. Sim. Aquela a loirinha do seriado. Se tu olhar pra ela na série, tu não diz que ela estava envolvida num negócio desse. Mas ela era a segunda no comando. Ela que recrutava as mulheres para ser escravas sexuais. Agora, se eu te falar, chegar agora, nesse momento, falar pra ti, ó, Ismael, é o seguinte, cara, fiquei sabendo um babado, cara. Tem uma seita que recruta mulheres para serem escravas sexuais e sabe, da maior, cara, aquela atriz Smallville, a Alison Mack, aquela loirinha lá,
ela é a segunda no comando, ela que recruta as mulheres. Ah, cara, tu tá de brincadeira, isso não acontece, tu é besteira, tu tá de zoeira, não tem como, isso é impossível. Então, essa é a reação do pessoal na época. Depois se tornou verdade, a guria foi presa, foi indiciada, é real, aconteceu, se procurar tu vai encontrar, mas é a teoria da conspiração. Então, eu digo que, por mais absurdo que seja o que alguém fale sobre alguma teoria da conspiração, deixa uma porta aberta É que assim, ó, para se é aparecer uma informação nova possível, que confirme essa teoria da conspiração. Não barra tudo. é que é só pensar um pouco. É possível, é. Se é impossível, daí tu descarta, tá ligado? Mas aí, então, o que é impossível? Eu não sei. É, então, é pouca coisa impossível, né? Estão falando, Tô pensando. estão falando que o Mas Bill Gates está envolvido no negócio da vacinação. Eu vou saber se é verdade ou não é? Eu não sei. Eu então, parece que é. não desacredito nem acredito. Mas tá ali, a informação tá voando. Não sei se é verdade. Eu não tenho aquela frase lá que ele tá querendo diminuir a população mundial, sabe lá Deus por quê? Só que eu sei. Então, isso que tá rolando, mas agora a gente não sabe o que é teoria da conspiração e o que é real. Esse é meu ponto. O que a gente talvez tenha que fazer para ter para ser mais interessante de dar uma opinião, né? Porque assim, a gente tá dando uma opinião só em possibilidades, mas cara, a gente tá no mundo metafísico, assim, tipo, só falando de possibilidades, não tem nada concreto. Talvez, se a gente ter pelo menos, assim, ó, essa frase aqui, ele falou, tá aqui. Aí a gente consegue, cara, dar um avanço infinito. A gente sai do 0 e vai para 1.